A Caatinga está localizada nos estados Nordeste. Além disso, abrange parte do território de Minas Gerais, fazendo o bioma presente em 11% do território brasileiro. No entanto, é considerado o bioma menos explorado e, consequentemente, menos reconhecido. A vegetação da Caatinga é considerada parecida ao deserto, pois o clima seco e a vegetação rasteira impossibilita a plantação de diversas espécies. Características da flora da caatinga. A principal característica da flora da caatinga é a condição de sobrevivência dessas plantas, as quais são submetidas ao clima seco e com pouca quantidade de água. A flora da caatinga tem características peculiares, apresentando uma estrutura resistente e adaptada às condições áridas. Por isso são chamadas xerófilas, ou seja, adaptada ao clima seco e pouca quantidade de água. Mesmo nessa circunstância, a caatinga é um local propício para o crescimento e desenvolvimento de diversas espécies de vegetais. De forma geral, a vegetação da caatinga é formada por 3 grupos, sendo elas: arboreio representa as árvores que apresentam de 8 a 12 metros de altura, arbustivo representa a vegetação que apresenta de 2 a 5 metros de altura, herbáceo representa a vegetação que apresenta de menos de 2 metros de altura. A caatinga ainda abriga espécies raras e de grande valor como o ipê roxo, o cumaru, a carnaúba e a aroeira, a qual está ameaçada de extinção. Nos períodos chuvosos, espécies de plantas herbáceas se abrem em flor, dentre as quais a malva, a malícia e a flor da tigerana. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, cerca de 900 espécies de plantas compõem o bioma da caatinga, sendo as bromélias e cactos mais comuns. Porém, estimula-se que há um número muito maior de espécies vegetais e animais que ainda não foram catalogados. Algumas espécies da caatinga são: caroá é um tipo de bromélia típica da caatinga e também é conhecida como gravatá, caruá e coroatá. Com poucas folhas, sempre em tons avermelhados ou rosados, ela produz fibras utilizadas na confecção de peças artesanais e decorativas, além de tecidos, barbantes e linha de pesca. Camaru. A árvore de camaru é típica da caatinga e pode chegar a 20 metros de altura. Possui o tronco com casca em tons avermelhados que se soltam em finas camadas. Apresentam frutos de tipo vagem com uma única semente oleaginosa. Barriguda é uma árvore muito encontrada na caatinga, especialmente por sua capacidade de resistência à seca, pois ela tem o poder de absorver a água em seu interior. Seu caule pode chegar até 1 metro de diâmetro, possui grande quantidade de espinho em sua madeira, é considerada mole, leve e apresenta pouca durabilidade. Carnaúba. A carnaúba é uma palmeira muito comum na região Nordeste, que apresenta como principal característica a sua altura, que pode chegar a 15 metros. O caule é reto e cilíndrico, com um diâmetro que pode variar entre 10 a 20 centímetros e apresenta espinhos na parte inferior. A caatinga abriga aproximadamente 1.307 espécies de animais, dentre as quais 327 são exclusivas do bioma. Muitos desses animais, para sua sobrevivência, ao longo dos anos conseguiram se adaptar ao clima e tudo o que há em torno dela. Muitos deles, por exemplo, apresentam o hábito de se esconder do sol durante o dia, de fazer migrações no período mais intenso da seca e possuem uma couraça mais resistente à perda da água. Muito embora o bioma tenha uma rica diversidade de animais, inúmeras espécies se encontram ameaçadas de extinção. Foram contabilizadas ao menos 125 espécies em extinção no bioma. As principais ameaças à fauna da caatinga são a caça sem controle e a destruição da vegetação, inclusive por meio de queimadas. Outro motivo que preocupa é o tráfico ilegal de animais silvestres. O clima da Caatinga é tropical semiárido, com médias temperaturas anuais elevadas, geralmente superiores a 25 graus Celsius, e em alguns lugares superiores a 32 graus Celsius, por chuvas escassas e irregulares com longos períodos de seca. Da área total original da Caatinga, de 1,1 milhão de quilômetros quadrados, cerca de 800 mil quilômetros quadrados sofreram o processo de desertificação e salinização do solo. Estima-se que 40 mil quilômetros quadrados da Caatinga já foram transformados em deserto. A região foi bastante explorada pelo corte da vegetação para servir como lenha, pelo pastoreio desde o século XVI, pela prática de uma agricultura inadequada ao ecossistema. A salinização é o fruto do marejo indevido do solo, agravado pela evaporação resultado das altas temperaturas. Desde 1951, foi fixados os limites da área do Nordeste brasileiro atingido pela seca, que recebeu o nome de Polígono das Secas, que responde a uma área total de 950 mil quilômetros quadrados, aproximadamente 10% da área territorial do Brasil.